Saudações, queridos e queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do canal Mais Três, o podcast de fãs do futebol para fãs do futebol. Vou falar rapidamente de um texto que eu li do Irlan Simões, né, no blog do GE. O título do texto é assim, ó, O Mundial de Clubes é a ágora das culturas torcedoras que o futebol jamais viu. Eu achei o texto muito interessante, fica aqui a recomendação para todo mundo ler. No texto, basicamente, ele discorre que tem essa competição como a Copa do Mundo, né, que é esse encontro entre várias nações, né, várias culturas, mas o torcedor da Copa do Mundo, né, o torcedor que vai torcer pela sua seleção é diferente do torcedor do clube, né? E a gente aqui, como torcedores, a gente sabe muito bem como é um clima de jogo de clube e um clima de jogo de seleção, né? É muito diferente o tipo de torcer, né? E aí ele argumenta sobre essas culturas torcedoras que você tem ao redor do mundo. E como essa junção na competição ficou muito bonita, ficou muito legal. Aí ele comenta sobre as barras argentinas, que é como se fossem as torcidas organizadas de lá, só que as barras elas meio que são únicas por clube, né? Você não tem a Força Jovem, a Jovem Força, não sei o que, não sei o que, você tem uma barra só. E eles não são tão formais, igual aqui são as torcidas organizadas do Brasil, são realmente associações, né? Os caras se enquadram. Aqui em São Paulo o pessoal tem desfila, né, da escola de samba, né? Tem quadra, tem bateria, tem um monte de coisa lá, um negócio muito mais informal. E os caras fizeram festas absurdas, né? As torcidas de River e Boca foi coisa de maluco, né? O Harry Kane falou que no jogo lá nunca tinha sentido um clima desse no estádio, foi muito legal. Na Inter eu não vi ninguém comentando, mas o River também, a torcida fez uma grande festa no estádio. Além disso, tem as torcidas organizadas no Brasil, né, que são instituições que começaram mais ou menos na década de 30, mais ou menos. Só que naquela época eles eram muito vinculados aos clubes, às diretorias. E aí nos anos 60 e 70, até com a implementação da ditadura, surgem os movimentos jovens, que são as torcidas que a gente conhece hoje. Meio que todas as torcidas tradicionais que a gente conhece, surgiram mais ou menos nessa época ali do começo dos anos 70. E muito com esse espírito jovem de reivindicação, de luta e até de violência, né? Porque assim, lembrando que a torcida organizada é uma instituição política, né, que está politicando em relação ao seu clube, um Estado brasileiro extremamente violento naquela época com a ditadura, né, que resolvia esses problemas com violência. Então, assim, não espanta a torcida organizada também reivindicar muitos dos seus direitos através da violência. Depois teve várias invenções disso, as torcidas organizadas mudaram um pouco, inclusive pegando muita coisa das barras argentinas e trazendo para cá. Se for ver algumas torcidas hoje em dia, elas se denominam como barras, né? Começou até no Rio Grande do Sul e hoje em dia você vê aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, também tem outras torcidas mais jovens, mais novas, surgindo se denominando como barras. E além das barras das torcidas organizadas, você tem os ultras na Europa, que aí foi um movimento de torcida organizada que surge na Itália. Também numa época política extremamente complicada no cenário italiano, bem partidarista, né? Você tinha dois extremos ali muito claros, e aí surgem as torcidas organizadas italianas. Esses ultras eles acabam se espalhando por toda a Europa. Por toda a Europa surgem as torcidas ultras. E aí, de novo, estereotipando, vai ser meio que aqueles caras que você vê sem camisa de clube, que também muito ligado à violência, tem esse estigma da violência, mas é uma manifestação de torcer. E assim, sem essa galera das torcidas, não estou levantando bandeira para violência, mas sem a festa que esses caras fazem, o jogo fica muito mais sem graça. E de novo, os ultras, os europeus, a gente não viu uma representação forte deles nos estádios norte-americanos, né, no Mundial de Clubes, mas a gente viu os ultras onde? Nos japoneses, por exemplo. A torcida do Urawa Reds, eles puxaram as tradições ultras da Europa para a torcida deles. E também as torcidas norte-africanas, lembrando ali, Egito, Marrocos, tinha mais uma, não é? África do Sul. Tunísia. Isso, isso. Todos ali também puxaram muito da cultura ultra para sua forma de torcer. A gente viu festas lindíssimas e cada uma com seus trejeitos, né? Esse texto aqui, ele discorre bem sobre esses assuntos, né? Está mais bem escrito do que eu falei aqui. Aqui eu fiz um resuminho, né, da ideia.
E convido todo mundo também a ver, olhar nas redes sociais as festas que as torcidas fizeram, que foi um momento muito único. Teve vários momentos muito legais dessa Copa de Clubes, que não veio necessariamente do futebol em campo, né, dos jogadores ou dos clubes, mas sim dos torcedores. Principalmente desses campeonatos mais periféricos, né? E aí aqui, mais para frente, talvez a gente traga aqui um outro material mais voltado às torcidas organizadas do Brasil, que é um tema bem interessante que eu acho que vale a gente trazer para o podcast aqui.